A rodovia dos Imigrantes, por exemplo, o valor do pedágio no quilômetro 32 passa para R$ 20,10, o mais alto do estado. No Rodoanel Mário Covas, o pedágio passa a custar R$ 1,40. Mercado financeiro, o dólar teve queda pelo quinto dia consecutivo e atingiu o menor nível desde 1999. A moeda norte-americana teve baixa de 0,25% e encerrou o dia cotada a R$ 1,558 para a venda. Já a Bolsa de São Paulo terminou o dia em alta. O Ibovespa subiu 1,59% e fechou aos 63.394 pontos. O giro financeiro atingiu 7 bilhões e 300 milhões de reais. Os produtores do Mato Grosso terão 2 bilhões 860 milhões de reais para financiar o custo de produção da safra 2011 e 2012. O recurso será liberado pelo Banco do Brasil. Esse ano a verba teve um aumento de 19,6% em relação ao que foi disponibilizado na temporada passada. O valor que será destinado para o pré-custeio foi o que mais aumentou no último ano, 23%. Passou de 260 milhões para 320 milhões de reais. O crédito oficial para a agricultura familiar em 17,6%. Os pequenos produtores poderão adquirir 350 milhões de reais para financiar a produção agropecuária. Bom, final de semana está aí, todo mundo quer saber como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Vamos dar uma olhada. Uma frente fria avança sobre São Paulo. A passagem deste sistema pelo sul do Brasil aumentou bastante a umidade por toda a região. O contraste do ar frio com o ar quente que vem do norte do Brasil espalha muitas nuvens carregadas por toda a fronteira do país com a Bolívia e o Paraguai. Ventos marítimos aumentam a umidade também pelo litoral nordestino. Neste sábado, o sol aparece e não há previsão de chuva em toda essa área mais clara, entre o Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e em áreas do norte do Brasil. Já entre o litoral da Bahia e o litoral do Ceará, o sol até aparece, mas sempre junto de muitas nuvens, e chove fraco e rápido. Pelo norte, o tempo também fica instável, com algumas aberturas de sol, muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Nessa área mais escura, o sol nem chega a aparecer. Por todo o norte, há previsão de chuva forte. Tempo fechado também entre o sul de Rondônia e o norte do Rio Grande do Sul. Apenas garoa entre o norte de Mato Grosso do Sul até Rondônia. Já nessa área mais escura, a chuva acontece a qualquer momento e há risco de temporais em Santa Catarina e no Paraná. Nas outras áreas gaúchas, o sol aparece intercalado com pancadas de chuva. Pelo sul do estado, o sol volta a aparecer, não há previsão de chuva e há possibilidade de geada na fronteira do estado com o Uruguai. Entre o litoral paulista até a região central do estado, o sol aparece junto de muitas nuvens e chove principalmente à tarde e à noite. Na divisa do estado com Minas Gerais até a capital fluminense, o dia é de sol, calor e as pancadas de chuva acontecem de forma fraca só a partir da noite. A mínima prevista é de 9 graus em Porto Alegre e 16 no Rio de Janeiro. Máxima de 21 em São Paulo e 27 graus em Brasília. A nuvem de cinzas do vulcão chileno fez com que companhias aéreas cancelassem voos do Brasil com destino à Argentina. Os dois principais aeroportos da capital argentina informam em seus boletins meteorológicos a presença de cinzas vulcânicas em suspensão na atmosfera. A LAN, que realiza voos internacionais e domésticos, resolveu não operar os voos programados até que as condições sejam favoráveis. As complicações no setor aéreo argentino levaram o presidente do Banco Central brasileiro, Alexandre Tombini, a cancelar uma viagem a Buenos Aires. A TAM informou que cancelou voos para os dois aeroportos. Os voos da Gol para Buenos Aires, Assunção e Montevidéu também foram cancelados. O Tribunal Penal de Nova York libertou hoje o ex-diretor do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que estava há 1 mês e meio em prisão domiciliar depois de ser acusado de abuso sexual por uma camareira de um hotel de luxo. Dominique Strauss-Kahn terá de continuar nos Estados Unidos para responder ao processo. O juiz Michael Olbus ordenou que o ex-chefe do FMI, Dominique Strauss-Kahn, seja libertado da prisão domiciliar que cumpre em Nova York. Durante a audiência do caso, ele também decidiu devolver a fiança no valor de 6 milhões de dólares, mas manteve retidos os documentos de viagem do francês. Strauss-Kahn é acusado de agressão sexual
num caso que levou à renúncia do principal posto do organismo financeiro internacional. Promotores disseram na audiência que a credibilidade da camareira de hotel foi colocada em dúvida. O ex-chefe sempre negou as acusações de estupro e agressão sexual contra a vítima. Agora o esporte. A menos de um mês do Mundial de Xangai, o campeão olímpico e mundial César Cielo foi pego no exame antidoping por causa do uso de furosemida. Além dele, outros 3 nadadores também foram pegos. César Cielo, o maior nome da natação brasileira, foi flagrado no antidoping com a substância proibida furosemida, geralmente encontrada em diuréticos. O atleta sofreu apenas uma advertência da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos devido ao seu histórico e à ausência de aumento no desempenho. O caso foi encaminhado à Federação Internacional de Natação, que tem 20 dias para dizer se concorda ou se precisa de mais esclarecimentos para aceitar ou rejeitar a decisão. Em nota oficial, Cielo afirmou ser um atleta exemplar e alegou que houve contaminação na manipulação de um suplemento alimentar. E para as crianças que estão em período escolar, o mês de julho é uma das épocas mais aguardadas do ano. E para agitar as férias da criançada, um shopping na zona leste de São Paulo colocou uma pista de gelo que já está divertindo muitas pessoas. O inverno brasileiro acaba de ganhar um toque europeu. A patinação no gelo não é muito comum no país, mas já caiu no gosto de muita gente. Eu pensei que fosse difícil, mas é fácil. Eu espero o ano inteiro para patinar no gelo e quando chega assim eu tenho expectativa de vir muitas vezes para cá. Nós estamos apostando todo ano nessa atração, que envolve toda a família, a gente aproveita as férias das crianças e, além de tudo, é uma diversão saudável. Eles aproveitam para fazer atividade física. Acho que é justamente por ser diferente, por não fazer parte do nosso dia a dia, por sermos um país tropical, acho que é por isso que a pista é tão interessante. O esporte, que virou brincadeira, não é exclusivo das crianças, não. Carita também aproveitou para se divertir com o filho e descobriu diversos benefícios para o corpo e a mente do pequeno Rafael. É divertido e é muito bom para coordenação motora, para que ele se desenvolva. É muito, muito bom mesmo. Para quem não tem experiência, pode parecer difícil, mas aos poucos todos vão se adaptando ao esporte. Já os tombos, bom, estes são inevitáveis. Desequilibrei, caí, aí o tio vem correndo e ajuda você a levantar. Eu tava andando assim, tava super rápido, aí eu coloquei o freio da frente e eu caí de cara. Mas, para não se machucar, antes de entrar na pista, é preciso tomar alguns cuidados e usar equipamentos de segurança. O patinador precisa estar com joelheira, cotoveleira, luva e também com um capacete. E é preciso um pouquinho de coragem, principalmente para os patinadores que não têm experiência, como é o meu caso. Será que eu vou ter? Vamos lá conferir. Bom, e para eu não passar vergonha aqui na pista de patinação, é claro que eu vou contar com a ajuda do Felipe, ele que é instrutor. Felipe, para os patinadores de primeira viagem, como é o meu caso, qual que é a orientação que você dá quando a pessoa entra na pista? Primeira coisa que você tem que fazer é flexionar o joelho e deixar o pé em V. Aí você vai dando um passo bem pequenininho, deixando o corpo deslizar. É bom também ficar do lado da barra aqui? Isso, muito. Se for o caso de levar um tombo, qual que é a orientação que vocês dão? Sentar no gelo e levantar os braços e esperar que o monitor lhe ajude a levantar. Então tá, vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui hoje. Bom, para uma patinadora de primeira viagem como eu, acho que até que não foi tão ruim, né? Pelo menos eu não levei nenhum tombo. Não, você tá de parabéns. Não há restrição de idade para a patinação no gelo, mas os menores de 5 anos precisam se divertir em carrinhos. Do resto, é só se equilibrar e se divertir. Mas mesmo com os tombos, não desistem, continuam andando. Continua andando. Não importa a diversão. Pois é, Lilian, aposto que você prefere correr do que patinar nesse Mais negócio de seguro, patinar. com certeza. Aqueles tombos ali não estão programados. Parabéns à Monielle, nossa repórter. Parabéns à Monielle, que usou o bravura. capacete, fez tudo certinho. Bom, as informações, a pista de patinação está no shopping Anália Franco e meia hora de patinação custa R$ 25.
E essa edição do Jornal Toda Hora termina aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Mensagem de fé com o missionário R.R. Soares. Mensagem de fé. Meus prezados amigos, eu louvo a Deus, eu bendigo o Senhor porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele faz uma obra muito grande na vida de todo aquele que nele crê. A pessoa que despreza a palavra de Deus, a Bíblia chama ela de ímpia. E esta pessoa só vai encontrar sofrimentos na vida. O Salmo 32, versículo 10 diz assim: o ímpio tem muitas dores. Não seja um ímpio. Não seja um desprezador da palavra de Deus. Não seja uma pessoa que faz coisas que Deus fica chateado. Você vai ter muitas dores. Vai tropeçar na vida, ninguém vai gostar de você, estará sempre com sofrimento em todos os sentidos. Mas se você não for ímpio, veja o que Deus diz a seu respeito. Isso é o final do Salmo 32, versículo 10. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará, onde você for. Em ruas perigosas, em cidades violentas, no meio de catástrofes, de calamidades, a misericórdia de Deus está cercando você. O Senhor Deus vai dizer: espírito da morte, espírito da doença, espírito do roubo, da perturbação, neste não. Ele confia em mim. Mas aquele que é ímpio, que despreza as coisas de Deus, que não dá muita bola não, sabe o que vai acontecer com ele? Vai ter muitas dores. É desnecessário perguntar de que lado você vai ficar, né? Então não seja ímpio, seja um que confia em Deus. Vamos orar agora, que está a minha mão. Coloca a sua mão com a minha e oremos. Pai, vale a pena ser de Deus. Vale a pena confiar em Ti, vale a pena andar contigo, levantar a cabeça e fazer a Tua vontade. E eu mostro a Ti agora, Deus, as milhares de pessoas que estão espalhadas por esse país. Pessoas como esse meu amigo que está orando agora e precisando muito da Tua ajuda. Deus, nós não queremos ser ímpios, aqueles que desprezam a Tua palavra. Mas nós queremos ser pessoas que confiam em Deus e são cercados pela Tua misericórdia. Eu vou abençoar os meus amigos agora, como ministro da palavra de Deus. Eu me dirijo a todo o sofrimento e digo: diabo, acabou. Pega tudo que é seu e vai embora, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. E amém. Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Está na hora de começar o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. O assunto de hoje é um dos que mais dividem opiniões entre os cristãos desde sempre. Tudo que se relaciona à volta de Jesus causa polêmica e discussão. Discussão positiva, discussão boa, porque produz entre os cristãos o resultado da esperança da sua vinda. Nós não ficamos órfãos, Jesus veio, nos salvou, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, foi preparar lugar e disse que voltaria.
Muito bem. Quando o Senhor Jesus voltar fisicamente a este mundo, a esta terra, no corpo com o qual ele foi assunto aos céus, o corpo que ele morreu e ressuscitou, o que vai acontecer? Bem, uma das tradições mais populares entre os cristãos, desde a época em que Jesus foi para o céu, diz que quando ele vier, ele se sentará no trono de Davi, lá em Jerusalém, e reinará nesta terra, neste mundo, por 1000 anos. Período em que o diabo vai ficar preso, não poderá enganar as nações, período em que haverá paz, justiça, como nunca houve nesse planeta. Afinal de contas, o príncipe da paz estará governando o mundo. É o tempo em que, por exemplo, o leão pastará junto com o carneiro, a ursa juntamente com a vaca, a criança vai poder brincar com o escorpião sem risco nenhum, porque não haverá mal algum no meu santo monte, como registra o capítulo número 11 do profeta Isaías. Agora, essa interpretação, chamada de milenarista, não é a única. Alguns cristãos entendem, e não são poucos, que esse reinado de Jesus por 1000 anos neste planeta não precisa necessariamente ser literal. Pode ser uma figura do reinado espiritual que Jesus já exerce desde o momento em que reconquistou o planeta Terra para Deus lá no Monte Calvário. Portanto, quando o Senhor Jesus voltar, ele instaurará o estado eterno. Dividirá as ovelhas dos bodes, as ovelhas entrarão com ele para a Nova Jerusalém e os bodes irão para o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não há reinado milenarista. Muito bem. Até aí, questão de interpretação. Ou é figurado, é simbólico e tal. Mas há um detalhe que é exatamente o que nós vamos discutir hoje. Diz o texto de Apocalipse, capítulo 20, que é o texto onde esse reinado de Jesus por 1000 anos na Terra aparece de forma mais explícita, que entre este reinado e o fim deste reinado, que inaugura o estado eterno, há ressurreições. A primeira ressurreição é apenas para quem vai participar do reinado milenar de Jesus. A segunda ressurreição é a ressurreição para o juízo do grande trono branco. Então, se esse reinado de Jesus no planeta não for literal, como desejam os amilenistas, o que é essa primeira ressurreição de que trata Apocalipse 20? Está no ar. O Vejam Só. Olá, começa agora o programa Vejam Só. E pela natureza do tema de hoje, a produção trouxe 2 pesos pesados para tratar de um assunto extremamente polêmico e que tem 2000 anos de discussão. Os dois vocês já conhecem, já participaram do programa algumas vezes, né? O primeiro deles é o Bispo José Hildo Melo, líder da Igreja Metodista Livre e professor da Faculdade de Teologia Metodista Livre também. Como vai, Bispo? Faz tempo que o senhor não vem, hein? Faz tempo. Tudo bem? Tudo muito bem, graças a Deus. Do outro lado, o pastor Leandro Tarrataca, da Igreja Bíblica Brasileira e professor da ABECAR, a Faculdade de Teologia por Correspondência mais antiga do país. Como é que vai, professor? Prazer estar de volta. Firme. Obrigado. O bispo vocês já conhecem, né? Satisfação. Muito Prazer bem. É meu. Vamos nos sentar. E vamos lá. Bispo José Hildo Melo, muito obrigado por voltar ao programa. E para quem ainda não conhece o senhor é o líder maior da Igreja Metodista Livre. É em São Paulo, no Brasil, como é que funciona isso? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. O senhor seria o bispo primaz? O único que temos no Brasil, então. Então tá bom. Mas o senhor pastoreia uma igreja, né? Eu também pastorei a igreja no bairro de Mirandópolis, Rua das Rosas, 445. Ali atrás... Perto da Praça da Árvore, né? Pertinho do metrô Praça da Árvore. Sim. Muito obrigado pela presença do senhor. E o senhor é milenista, pré-milenista, amilenista? Eu sou amilenista. Amilenista. Então ele está aqui para representar justamente o pensamento de que o reinado de Jesus na Terra é simbólico, né? Do outro lado, o pastor Leandro Tarrataca, que é ministro da Igreja Bíblica Brasileira e professor na ABECAR. Obrigado, pastor Leandro, por voltar. Prazer enorme estar aqui.
Não esquece de mandar um ósculo santo para os irmãos da Bíblica que te assistem sempre. Está mandado. Onde fica a Igreja Bíblica Brasileira? A Igreja Bíblica que eu pastoreio fica na rua Francisco Martins Feitosa, 530 em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é um município da Grande São Paulo, né? Isso. É lá que fica a sede da Becar também? Isso também. A faculdade está lá já há 50 anos de ministério. E o irmão é amilenista também? Não, eu sou pré-milenista. Pré-milenista. Então a produção teve o cuidado de trazer 2 pesos pesados da teologia em termos de escatologia. Isso não é fácil. Eu nunca vi nada parecido na televisão brasileira, então você tem hoje o privilégio raríssimo de poder tirar todas as suas dúvidas a respeito desse assunto. O bispo José Hildo, um dos mais competentes teólogos e que esposa o amilenismo e que creem na Bíblia, né? Porque tem que se levar tudo isso em conta, né? É verdade. E o pastor Leandro Tarrataca, por sua vez, é também brilhante, defende um ponto de vista mais, digamos assim, popular, mais tradicional no meio evangélico brasileiro, né? Crê na Bíblia e eles vão defender pontos de vista bastante diferentes um do outro, como a matéria que a repórter Carla Viana demonstra. Vejam só. O Livro dos Reis é um livro bíblico que conta as histórias dos reis de Israel no Antigo Testamento. Começa com a morte do rei Davi no livro de 1 Reis e vai até a libertação do rei Joaquim do cativeiro babilônico no livro de 2 Reis. Porém, várias passagens em outros livros da Bíblia relatam o início e o fim de diversos reinados. Alguns falam claramente sobre começo, meio e fim. Contudo, existe a menção de um reinado chamado o Milênio, registrado no livro do Apocalipse como um intervalo de 1000 anos após a segunda vinda de Cristo. Mesmo assim, suscita opiniões divergentes entre muitos cristãos sobre o seu surgimento. Perguntas como aonde, como e quando será estabelecido na linha do tempo têm causado inquietação. Os amilenistas creem que o milênio está em processo de formação durante a presente era da Igreja. Porém, a duração exata da era da Igreja é desconhecida. Por outro lado, a interpretação pré-milenista afirma que logo após a segunda vinda de Cristo, ele reinará por 1000 anos sobre a Terra. Esse ponto de vista é defendido desde os primeiros séculos do cristianismo. Depois desse período de tribulação, no final da era da Igreja, Cristo voltará à Terra para estabelecer um reino milenar. Segundo o pós-milenismo, o avanço do Evangelho e o crescimento da Igreja se acentuarão de forma gradativa, de modo que uma proporção cada vez maior da população mundial se tornará cristã. Assim entrará em vigor o milênio e Cristo virá depois. Alguns estudiosos acreditam que Cristo reinará visivelmente, enquanto outros entendem que seu espírito governará este mundo. O reino milenar de Cristo aparece em Apocalipse, capítulo 20, de 5 a 6, onde diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Durante esse tempo, Cristo reinará fisicamente sobre a terra em seu corpo ressurreto? O Vejam Só debate. Se o milênio não é literal, como querem os amilenistas, como explicar a primeira ressurreição de que trata o texto do Apocalipse? Tá aí, essa é uma dúvida séria, grande, antiga, e nós vamos discuti-la com você hoje no Vejam Só Especial. A sua participação é exclusivamente pelo computador. www.vejamsó.com.br. Muito bem, vamos começar com o professor, pastor Leandro Tarrataca. Explique para nós, pastor, já que o senhor defende a posição mais literalista, né? O Apocalipse fala no reinado de 1000 anos, aqui o senhor crê nisso, e fala em primeira ressurreição. Explique para nós o que eu não falei na abertura. Como é que é esse esquema de ressurreições? Para depois o bispo Hildo fazer o contraponto. Claro. Tá bom? Claro. Bom, é importante lembrarmos que existe uma ciência de interpretação bíblica que se chama hermenêutica. Da hermenêutica você tem a exegese, que consiste em você retirar do texto a sua compreensão.
Nós até brincamos no meio teológico dizendo que você não pode fazer exegese, que é colocar a sua opinião dentro do texto. E uma das coisas importantes é que a Bíblia deve ser interpretada histórico e gramaticalmente, ou seja, você tem que reconstruir o pano de fundo histórico e as informações, e levar em consideração as informações gramaticais que você encontra na passagem. Como o livro de Apocalipse, ele não pode ser provado por uma narrativa paralela, mas sim como uma apresentação cronológica do que vai acontecer, especialmente capítulo 19 e 20, você tem então a ordem dos fatos. Antes de Jesus estabelecer o seu reino na terra, ele fará uma ressurreição. Essa é chamada ressurreição dos justos. Jesus fala disso no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 14. Depois, então, dessa primeira ressurreição, você tem um reino literal, histórico, prometido já no Antigo Testamento. E no final, então, desses 1000 anos, Jesus faz a segunda ressurreição, que é aquela em que os ímpios são julgados por suas obras e lançados no lago de fogo eterno. Como é bom ter professor, né? Isso é muito bom. Vou ouvir o outro professor agora, que é o bispo Hildo, José Hildo Melo, da Igreja Metodista Livre. Bispo Hildo, a posição do seu oponente, o pastor Tarrataca, é mais fácil porque é mais literalista. O senhor já tem uma posição um pouco mais difícil. O senhor entende que Jesus não governará nesse mundo porque ele já governa espiritualmente, não é isso? Sim. Então, como é que encaixamos a tal da primeira e segunda ressurreição nesse esquema quando não existe um reinado milenar de Jesus na Terra dividindo as duas coisas? Olha, a gente precisa observar o seguinte, que o livro de Apocalipse é o único livro e, inclusive, o capítulo 20, esse texto que foi mencionado aqui, é o único texto na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, que trata da questão do milênio. Jesus jamais falou sobre o milênio. Os apóstolos jamais falaram sobre o milênio. Os profetas do Antigo Testamento jamais mencionaram algo como o milênio. O livro de Apocalipse é um livro cheio de figuras de linguagem. A literatura apocalíptica, ela é uma literatura de figuras de linguagem. É quase uma espécie de teatro que se monta para trazer ensinos, com imagens. Não é possível interpretar o livro de Apocalipse de maneira literal. Todo mundo que tentar fazer isso vai incorrer em erros. Os testemunhas de Jeová tentaram interpretar números do Apocalipse de maneira literal. Concluíram que apenas 144 mil iriam para o céu. Se a gente quiser levar a sério os números de Apocalipse e tentar interpretá-los de maneira literal, vamos ter que concluir que 7 são os Espíritos de Deus e o Espírito não é o Espírito Santo, seriam então 7 e 24 anciãos, né? Então teriam que ser literais e assim sucessivamente. O número 1000 é um número completo, é um número, digamos assim, pleno, que fala de algo longo, grande, pleno e satisfatório. O Salmo de número 50, ele fala sobre que Deus tem um gado em milhares de colinas. Será que a gente pode concluir que na 1001 ou na 1001